Olá pessoal, segunda-feira mais uma ação em reação. Hoje, dia do transportador rodoviário de carga, parabéns a essa categoria. E também dia mundial da compreensão mundial. Então, estamos aqui na segunda-feira com Paulo Viazovski, presidente do Plano de Saúde da Santa Casa, também ex-prefeito de Mongaguá, e o nosso doutor Clemente, aí, médico, diretor clínico da Multimagem, um dos maiores, se não o maior hospital de imagens do país, quiçá da América do Sul. Mandar um abraço para o Bruno e Enzo, estagiários, estão aí passeando aqui pela TV Com, já fizeram o radar esportivo que eu participei, né? Hoje algumas notícias aí, Bolsonaro cresce 2% na região, preocupa o pessoal do PSDB, nós vamos discutir a política também, o governo do estado, a presidência da república, né? Barco que 15 pessoas vira e deixa uma vítima fatal em Itanhaém, né? Por coincidência, a vítima não usava colete salva-vidas, é questão complicada, né? Feminicídio, em São Vicente, mulher apanha de pau do marido, meu Deus do céu. E em Mongaguá, marido amaziado queima a mulher e ela está com 38% do corpo queimada, queimou o rosto e tal, e veio, logicamente, para Santa Casa. Santa Casa abrigando aí as pessoas do litoral, da região, né? Isso é um absurdo, né? Jogou álcool na mulher e pôs fogo. Depois foi na delegacia, falando que estava brincando com o isqueiro. Meu Deus do céu, né? Tem artista para tudo, né? Desemprego de 66%, 67% entre jovens no país. É complicado. Clássico morno na Vila Belmiro. São Paulo garante um empate aqui. Jogo esquisito, uma falta logo no primeiro tempo lá, primeiros minutos, que o cara reou o cacete no jogador do Santos, o juiz deu um amarelo e depois deu 12 amarelos no jogo todo. O juiz que dá mais um minuto, bate a falta do São Paulo, acaba o jogo antes. Confusão na Vila Belmiro com o Cuca saiu nervoso do jogo. Enfim, essas e outras notícias nós vamos discutir aqui. Começar com o Paulinho Viazovski, que é mais visita do que o Clemente, né, que está toda segunda-feira aqui. Obrigado, Paulinho, por ter aceito o convite de novamente voltar ao programa. Obrigado, Filete. Boa tarde a todos. Clemente, boa tarde. É um prazer fazer o programa com o Dr. Clemente, grande amigo, parceiro, uma pessoa que tem uma sensibilidade, gosto muito de falar sobre saúde, sobre gestão. O Clemente sempre é um bom papo, viu, Filete? Bom papo. Olha, é um bom papo. A gente fala muito de política e vocês que estão nos assistindo, eu quero dar um abraço especial ao meu amigo Augusto Capô de Casa, que vem aí nesse trabalho árduo na Santa Casa. Emagreceu 20 quilos. Emagreceu 20 quilos. Tá um garoto. Tá um garoto. Aí quer que eu passe uma série de musculação para ele, que ele quer fazer musculação. Olha. Eu falei que vou fazer lá no prédio dele. Não, mas olha, eu vejo assim, essa força de vontade, é muito importante isso. O Augusto é um grande amigo, um grande parceiro, eu tenho nele uma grande inspiração nessa força de vontade que ele tem em tudo na vida. Na profissão, na carreira, na vida no dia a dia, enfim. E a vocês de Mongaguá também um beijo especial e a todos da Baixada aí. É mais uma segunda-feira e um cenário aí, cada vez mais eu vi você falar do crescimento do Bolsonaro. Muitas novidades talvez virão pela frente ainda. Bom, agora também vão ter uma disputa política, o Paulinho vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de Mongaguá, saiu o prefeito preso lá, né? Também 5 milhões e 300 na casa dele, meu Deus do céu, né? É muita grana, falam que é dinheiro de merenda e ele fala que é de herança, tal. Vamos ver essas notas, são novas, são antigas, tal, mas é complicado. O Próstata está preso, o Márcio Cabeça, que é vice, que entrou, também já não está mais lá, o presidente da Câmara está comandando a cidade, que vão ter eleições, né? Felizmente, né, desvio de verba, mais gasto público de eleições, mas é o que manda a lei, tomara que tenha uma eleição boa, que ganhe um bom candidato para deixar a cidade bucólica, a cidade bonita de Mongaguá melhor ainda, né? Clemente, é um prazer, mais uma segunda-feira aqui com você. Também é sempre um prazer, uma alegria estar aqui com você, com o Paulinho, grande amigo, grande entusiasmador, em todos os sentidos, tanto no sentido da parte empresarial, quanto no sentido da política, né? Eu que acabei encaminhando bastante para esse lado por conta do Paulo, e eu fico realmente muito feliz de estar dividindo essa bancada com ele, né? E saudar os nossos telespectadores que sempre nos brindam com a sua audiência.
Paulinho, que também é empresário, investidor lá em Mongaguá, ajuda a cidade, colabora. Como é que você vê essas novas eleições aí, né? Já tem candidatos? Parece que no jornal tem 2 candidatos e tal, mas não sei se você está muito preso aí. Eu vi o telefone do Paulinho não para aqui tocando. Parece o meu telefone aqui também da Clínica Filete, do Clemente. E o Paulinho teve que desligar o telefone aqui porque não estava dando aqui. Da 1h15 tem uns 3 telefonemas aí. E o Paulinho, que não está lá na Mongaguá, evidentemente tem muito trabalho aqui no plano de saúde, mas com certeza é filho da terra lá, deve estar sabendo de alguma coisa, de alguma novidade, né? Eu sempre falo, Filete, que tem outra. Não existe ex-prefeito, né? Existe esse cargo, você vai carregar para a vida inteira. E o amor e o carinho e o comprometimento que a gente tem com a cidade de Mongaguá é muito grande. Eu sempre procuro estar muito envolvido com os problemas da cidade, para a gente poder colaborar, poder opinar, poder sugerir, poder dar a nossa contribuição. E Mongaguá vive uma crise moral e política muito grande, uma sensação de insegurança jurídica tremenda, né? A sociedade, de um modo geral, hoje, com tudo que ocorreu na cidade, está clamando, talvez é necessário esse processo eleitoral, agora dia 28 de outubro, juntamente com o segundo turno das eleições. Então, isso dá a Mongaguá um outro cenário, talvez uma expectativa motivacional diferente por parte da população. Isso é muito importante. Eu vejo que Mongaguá, ao longo dos anos, houve toda uma cadeia, talvez de um não crescimento de modo adequado, uma falta de planejamento que acarretasse aí todo esse sentimento de um retrocesso econômico, financeiro para a cidade, geração de emprego, qualidade de saúde, mas enfim, eu estou como presidente do PSD de Mongaguá, né? O partido lá, logicamente, deve participar dessas eleições. PSD aqui em Santos é o Vita, né, que é presidente? Rafael Vita, o grande Rafael Vita, o que é nosso amigo aqui. Paulinho, essa questão aí, o que me chamou a atenção, né? Não sei, lógico que talvez tenham 300 mil cartolinas em Mongaguá. Você acha que, por exemplo, foi uma coisa de esquecimento? Usa muita cartolina lá? Por exemplo, de repente tem algum trabalho que usa, mas tinha 300 mil cartolinas lá. Para que tanta cartolina lá? Olha, acho que é muita cartolina, né, Filete? Acho que... Mas tem alguma espécie de trabalho, vamos supor? Eu desconheço, né? Eu não no teu tempo não usava tanta cartolina assim? No meu tempo não usava tanta cartolina. De repente pode ser algum trabalho que as escolas façam, que usa lá de Mongaguá, não sei, porque 300 mil cartolinas é muita coisa, né? Banar no calor. Não, no meu tempo não usava tanta cartolina assim, até mesmo porque eu acho que todo um planejamento na área da educação, você tem que pensar na questão da escola período integral, uma merenda de qualidade, um uniforme entregue no prazo, né? Os professores bem capacitados, bem qualificados. Eu acho que isso é o mínimo que o município pode oferecer à população, principalmente às nossas crianças. Então, essa questão de tudo que houve em Mongaguá é triste. Outro dia, ainda comentando com o Clemente, a gente que somos um entusiasta de fazer uma política partidária, às vezes, com transparência, com honestidade, né? Com ideais, com valores, com ética. Então, a gente vê que, às vezes, a gente pode observar, Filete, que os bons começam a se afastar da vida pública, começam a não ter mais o mesmo entusiasmo em concorrer a um processo eleitoral, em função de tudo que se passa hoje e até por parte da sociedade, esse desinteresse em falar, de discutir políticas públicas. Mas isso é preocupante. Então, a gente vê hoje que ainda 55% não se definiram em quem votar. Existe quase que 35% estão pensando em votar branco e nulo. Isso é extremamente preocupante. Vocês estão desanimados com a política da cidade, né? Não só na cidade, estou falando a âmbito nacional. Estou falando isso está refletindo nas eleições tanto estadual como federal. Você pode notar, Paulinho, você é uma pessoa que é articulador político, é uma pessoa que entende bastante, já foi prefeito, então já passou por, né? Foi vereador também, né? Foi vereador. Então, mas você vê, eu vejo candidatos a deputado, até candidatos a deputado que tem até um histórico, ou pessoas e tal, eles fazem, por exemplo, uma passeata, né? Dá 30, 40 pessoas, né? Antigamente a pessoa mobilizava mais, né? Então acho que as pessoas não têm muito mais, é triste, né? Mas não tem muito mais, assim, aquela vontade, aquele ter, né? De, por exemplo, domingo à tarde, passeata não sou, mas só dou um exemplo. Candidato a deputado Eduardo Filete. É difícil você angariar pessoas, mas o Filete,
o Clemente, que, assim, as pessoas não têm culpa, mas o momento político é ruim. Eu não sou candidato de nada, só estou dizendo assim, eu acho que é uma dificuldade, né? Como tudo, eu já fui presidente do Elos Clube de Santos, a gente conseguia 150 pessoas numa festa, hoje você vai fazer uma festa, você tem que ficar mendigando para vender convite. Eu acho que a sociedade desanimou um pouco, assim, dessas questões, principalmente da política, né? Eu acho que existe aí uma descrença muito grande, né? E a gente vê aí essa musculatura de agregar, né? Essa musculatura de você criar militância é difícil. Porque às vezes você criar militância até que às vezes não é tão difícil. O duro é você consolidar e fidelizar essa militância. Porque o papel do líder é fazer com que você tenha uma quantidade de seguidores que acreditem em você, que o líder seja coeso com as ideias e, ao mesmo tempo, hoje, o liderado, ele quer participar, ele quer opinar, ele quer se sentir valorizado. E, às vezes, lamentavelmente, o liderado é lembrado num determinado momento, em vários outros momentos ele não é lembrado, e isso faz com que esse processo de não valorização faz com que as pessoas, que todo mundo, Filete, gosta tem a questão da vaidade, a questão de se fazer inserido, né? De dar sua contribuição. Ideias, contribuições. Vai fazendo com que haja esse esvaziamento no processo político de modo geral. Bom, que o professor Prosta possa se explicar, né, desses 5.300.000 na sua casa, se foi desvio de merenda, uma coisa lamentável, como o Paulinho falou, aqui no Paulinho não falou nada de desvio, nem eu, só falamos que é o que a Polícia Federal encontrou, que ele tem a direito de se justificar e para a gente entender, né, esses 5.300.000, ele que é um professor, né, e a gente sempre tem maior respeito por professores, mas deixou a cidade numa situação muito ruim, né? Porque uma situação ruim, depois entrou o Márcio Cabeça e tirou o Márcio Cabeça, quer dizer, isso aí a cidade fica patinando, é gasto com eleições, é gasto com isso, é povo desanimado, uma cidade muito bonita que é Mongaguá, uma cidade histórica na nossa Baixada Santista, que todo mundo tem que orar, tem que rezar para que a cidade volte para o eixo, né, Clemente? Eu acho que isso é muito importante. O Paulo chamou a atenção de duas coisas importantes aí, que eu acho. A primeira que eu acho que é bom esclarecer aqui, que o Paulo não participou da eleição, da outra eleição, não poderia participar dessa eleição, por conta de ter os direitos deles cassados, mas não por corrupção. Eu acho que isso é importante deixar muito bem claro, né? Foi rotulado como uma propaganda fora de contexto, digamos assim. Não é corrupção, é um entendimento, né? Não foi entendimento, porque ele ganhou a eleição facilmente e certamente faria o seu sucessor. Né? Então é uma pessoa íntegra, que continua, apesar de tudo, aí fazendo a sua política, né? Como um aspecto de bem-estar. Eu acho que isso é muito louvável. E tem duas frases interessantes de dois pensadores aí. Um se chama Arnold Toynbee, que disse que o maior castigo para os que não gostam de política é serem governados pelos que gostam. Né? Eu acho que essa frase, dentro daquilo que você falou, Paulo, a gente tem que participar. Tem mesmo. Tem um outro psiquiatra alemão aí do século passado que disse o seguinte: os psicopatas estão entre nós. Em momentos de bonança, nós os analisamos. E em momentos de tormentas, eles nos governam. É um negócio, e é real isso aí, né? A gente vê isso em todos os níveis. Então, tem que participar. Então, isso que o Paulo está chamando a atenção é realmente para participar, para tentar melhorar, sabe, dar a sua contribuição social. E isso, às vezes, é tão real, porque, Filete, você já foi convidado inúmeras vezes para ser candidato a vereador, eu ano passado por todos os partidos, pois até o PT. Mas nada contra o PT, eu até elogiei aqui o governo da Thelma, algumas ações, tal, projeto Tentan, a questão do Anchieta. Eu até falei aqui que o PT de Santos, a gente não estou dizendo que fez um grande trabalho ou que fez um trabalho ruim, mas que não teve nenhum vereador, nem que a gente saiba, nem que fez algum desvio de caixa. Você vê a Sueli Maia, a Maria Ângela, Thelma, a gente não tem, assim, então, assim, mas todos os partidos, mas nunca quis não, mas fui convidado, então, fiquei lisonjeado, mas não de certa forma você participa da política nos bastidores. Sim. Né? E eu fui convidado, eu tenho participado. Foi candidato a prefeito? Fui, mas a seguir, por exemplo, o Paulo me convidou para ir para o PSD, a gente fez um trabalho muito interessante ali, elegemos 2 vereadores, quase que elege um 3º vereador, ou seja, a gente está tentando participar da vida política com a ideia de melhorar
Aí você fala assim, poxa, mas não é por interesse? Não, eu digo, eu sou uma pessoa muito bem sucedida, assim como é o Paulo, e a gente faz isso com você que você faz no sentido de responsabilidade social. Exatamente por gratidão àquilo que você recebeu daquela cidade que o acolheu, é que você quer dar um retorno, independentemente de qualquer outro interesse, né? Então é bom deixar claro. E é bom que a gente continue participando dessas eleições. Está aí o Paulo lá em Mongaguá, então participando nesse momento difícil da cidade, porque na verdade, Filete e Paulo, isso respinga sobre todos os munícipes, né? Essa situação confusa acaba com que a cidade evolua, né? Evolua em todos os sentidos, no sentido de políticas públicas, sociais de uma forma em geral, mas até na sua arrecadação, prejudicando os futuros, né? E aí está incluído os nossos filhos, por exemplo. Então, vamos participar da política. Lembrando que o programa está sendo transmitido agora, 1h15, ao vivo, também com reprise às 23 horas e à 1h da manhã de terça-feira, para os madrugadores. Você pode acompanhar pelo Sistema 11 NET, 8 Vivo Fibra e www.tvconsantos.com. Quem quiser mandar perguntas, falando sobre o seu bairro, problemas, elogios para a prefeitura, críticas, sugestões, mandar pergunta para o Paulo Viazovski, presidente do Plano de Saúde da Santa Casa, junto com Augusto Capô de Casa, ex-prefeito, ex-vereador de Mongaguá, ou também para o nosso Clemente, médico, diretor clínico da Multimagem, professor, 13, para quem é fora de Santos, da Baixada, desculpa, 99711-5545. E se você preferir ligar para nossa equipe, para Vitória, para o Reale, para Gisele, para Thaís ou para Dona Joana, 13 21 38 4677. Nós vamos ler todas as perguntas no segundo bloco. Já tem aqui o Miguel Arcanjo Rolo mandando pergunta, tem aqui o nosso amigo Liel Vilas Boas. Amanhã a Claudinha Duarte vai estar aqui, não no programa, vai estar aqui no programa do meu filho, do Pedro Filete. A Claudinha Duarte do Jornal Tribuna, Coluna Social, vai dar uma entrevista aqui, mas o programa é gravado, né? Vai conceber uma entrevista, o programa é gravado, vai para o sábado e domingo no ar. Paulinho, essa questão política aí do governo do estado, como é que você está vendo isso aí? O nosso governador Márcio França, né, que é muito conhecido aqui na região, tem o Dória aí que vem com a questão de ser gestor, tem um discurso fácil, tal, foi prefeito de São Paulo, falou que ia ficar os 4 anos, ficou 15 meses, tal. E tem o SCAF também, o cabeça a cabeça o SCAF, que é um gestor aí do Sistema S, né? Enfim, como é que você está vendo essa disputa aí no atual momento? Olha, a gente está analisando que uma coisa é fato, vai haver segundo turno, né? A gente sabe que a eleição para governo do estado não vai estar definida no primeiro turno. Existe aí, as pesquisas demonstram 2 candidatos que estão praticamente assumindo a dianteira das pesquisas, que é o SCAF e o Dória. O Márcio é o governador em exercício, foi vice do Geraldo, tem todo um passado político interessante, né? Tem um currículo importante de bom gestor, bom parlamentar, um bom articulador, mas talvez não vai conseguir a musculatura e o tempo necessário para combater esse crescimento ou esse avanço nas pesquisas dos 2 outros candidatos, que seria o Dória e o SCAF. O SCAF sempre pregou que é um gestor, mas além de ser gestor, nada conta, né? Sempre pregou gestor, não sou político, mas ele é mais político que todos nós. Essa questão de não ser político, ele não faria aqueles efeitos midiáticos de se vestir de gari, de fazer essa coisa toda. Na primeira ele podia falar que é gestor, né, Paulinho? Antes de entrar, extremamente né? político e um político populista, né? Sim. Político populista, me lembra Jânio Quadros, O Retorno, né? Então tem toda essa... O SCAF já tem aí um recall de 2 campanhas anteriores, numa crescente de votos, né? Tem um eleitorado muito semelhante ao eleitorado do Dória, pega aí uma parte do empresariado, né? Então eu vejo que... E aí também tem uma coisa que é interessante. A gente vê que o SCAF vai para o segundo turno. E quem for com o SCAF, ficando o SCAF Dória, se ficar Dória, o Márcio vai jogar no Dória. Se ficar Márcio, o Márcio joga... se todos que ficarem, o Márcio, se ficar no segundo turno, joga no SCAF.
e o Dória, se não ficar, também joga no SCAF. Porque tá se travando, isso que é importante, Filete, a gente falar. Às vezes se trava uma guerra, uma disputa que extrapola o lado das ideias, né? O lado de projeto de governo e vai para um lado pessoal, entre o Dória e o Márcio. Então, essa disputa entre os dois vai ser, eu acho que acaba favorecendo mais ainda o SCAF. É que nos bastidores diz que o Dória prometeu para o Márcio que não iria entrar na disputa de governador, né? Pelo menos aqueles nos debates sempre falam, você mentiu para mim, que você prometeu que não ia entrar, tal, né? Então, acho que criou essa guerra, né? Sem dúvida. Criou essa guerra. Não, tanto é que o Márcio foi um partido e uma das pessoas importantes para ajudar no processo da campanha do Dória à Prefeitura de São Paulo. Então agora o Márcio também está cobrando essa conta. Você falou que não entrar no processo, por que você está entrando agora? Sim, sim. Clemente, essa questão do governo do Estado, o Estado mais importante da nação, o Estado que contribui com maior arrecadação e que recebe muito pouco, né? Contribui com 40 e poucos % de imposto, recebe 9 de volta, que é um dos problemas também que deveria ser repensado, né? Não é nem 9, é 7%. 7%. E contribui com quanto? 43%? 43%. 43%. É muita coisa e recebe muito pouco. Recebe muito pouco. E as demandas são inúmeras também, não é porque é o estado mais rico que não tem demanda, né? Bom, eu acho que o Paulo fez a análise perfeita. O Márcio tem um trabalho interessante com o governo anterior, né, do Geraldo Alckmin. E, na verdade, ele deu um crescimento, agora ele deu uma crescida, ele chegou a ter 3%, ele acabou subindo para 8%. Mas eu acho que o tempo, se tivesse mais tempo, eu acho que ele teria condição de crescer. Mas 65% das pessoas no Estado não sabem quem são Márcio França. Essa estatística não é minha, não. Essa é a estatística do próprio partido do Márcio. Mas já não está mudando com agora sendo governador? Ou seja, mas 65% das pessoas ainda não o conhecem. Pelo tempo que falta, que é um tempo pequenininho, você tem pouco mais, 22 dias aí, não dá tempo dele ter uma musculatura, como chamou o Paulo, para chegar na linha de frente. Quer dizer, isso é o mais provável. Então, eu acredito que vai ficar polarizado realmente entre o Dória e o SCAF, mas se o Márcio desse um salto gigantesco, o que ia surpreender a gente, né? Realmente ele ainda teria uma dificuldade, eu acho. Porque se ele subisse, tirasse, por exemplo, o Dória, ficaria um pau feio entre ele e o SCAF. E o contrário, né? Por exemplo, se o Dória sair da jogada, ele não vai apoiar o Márcio, ele vai apoiar o SCAF. Mas isso fortaleceria o SCAF. Mas então, consegue transferir voto, essa transferência? Sempre consegue. Então, eu acho que essa briga pessoal acaba prejudicando o Márcio mesmo. Eu acho que, num certo sentido, é menos ruim para o Dória do que para o Márcio. Não, e vou mais além. E essa transferência de voto é muito relativa. Quando acaba polarizando, quando você não tem muita opção, mesmo que quando você não gosta desse, por falta de opção, você vai votar no outro. Então, essa transferência é muito relativa. Sim. Bom, nós vamos lá para um breve intervalo, continue passando aí, ligando, passando as suas mensagens para o WhatsApp para a gente ler no segundo bloco, é muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mundo do mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte pra você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais 1 dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Hoje, segunda-feira, dia 17 de setembro de 2018, recebendo o presidente do Plano de Saúde da Santa Casa, ex-prefeito de Mongaguá, ex-vereador de Mongaguá, Paulo Viazovski, e também o Dr. Clemente, diretor clínico do Hospital de Imagens, Multimagem, médico, professor. Clemente, primeira pergunta para você aqui do Michel, do Imbaré. Michel, a primeira vez que participa aqui, pelo menos no meu WhatsApp, é a primeira vez que participa aqui. Um abraço para o Michel do Imbaré.
Ele pergunta para o doutor Clemente, por que os partidos de esquerda ditos socialistas são tão barulhentos e intolerantes? Em seus países comunistas que defendem são tão atrasados socialmente? É interessante essa pergunta. De fato é real. E é mais ou menos o que nós estávamos falando aqui. Os socialistas são barulhentos porque, em geral, são preguiçosos, primeiro, né? O socialista não gosta de trabalhar. Você pode ver que o cara não é muito chegado no trabalho, é melhor pegar um biquinho, de repente um emprego público. E é por isso que esses países vão muito mal. Então, mas eles têm uma arte, e a gente pode ver isso no PT, uma militância muito forte. E esses partidos comunistas todos, né? Todos vê o Boulos lá, faz um barulho, e a mesma Marina, que fala que não é, mas é daí, o Ciro, o grupo do Ciro. Então, assim, são aqueles caras realmente muito mais empenhados. Enquanto o pessoal dito do bem ou da direita, são um pessoal mais acomodado, não quer gerar polêmica, ou se gera, no máximo é numa discussão, os caras partem pro pau. Então essa é a verdade. Né? E não conseguem ouvir. Mas se nós traçarmos um paralelo aqui, fica totalmente sem razão mesmo, ele comentou isso aí. Vamos pegar aqui, ó. Pega a Bolívia, aí você sobe, né? Então, ó, Bolívia, Nicarágua, Venezuela, El Salvador, Equador, Coreia do Norte, Cuba, Coreia do Norte, a Rússia antiga, a China antiga, os países do leste europeu, todos países que têm muitos miseráveis. Então, se você pegar esses países, a China e a Rússia, ela deu uma melhorada muito importante porque abriu o seu mercado. Então, na verdade, a gente tem uma ilusão um pouco diferente. Nesses países que eu citei, os menores, eles continuam com governo comunista ou socialista, pode chamar as duas situações, e a economia no mesmo estilo. Aí você vai pegar uma Rússia e uma China, por exemplo, que o governo continua com cunho socialista, porém a economia é economia capitalista, de exportação. É só a gente ver as rendas per capita desses países. Filete, você tem ideia, Paulo? A renda per capita da Coreia do Sul é $630. A renda per capita, para o nosso telespectador entender, é aquela renda que um cidadão produz no espaço de um ano. $630. A renda per capita brasileira é $8 mil, né? Por volta de $8 mil. A da China hoje é $7.100, a da Rússia $7.500. Se você pegar a Nicarágua, $2.200, da Bolívia $3.500, o Equador $5.500, Cuba por volta de $5.900. Então assim, tudo lá embaixo. Aí você pega Coreia do Sul, olha que lindo. Coreia do Norte, $630. Coreia do Sul, $40 mil a renda per capita. Um coladinho no outro. Né? Apenas por um sistema diferente, um comunista e um capitalista. Aí você pega os Estados Unidos, $54 mil, e assim por diante. Ou seja, realmente as esquerdas fazem barulho, mas não conseguem provar a sua eficácia no trato da coisa pública. E é assim que nós temos. E é esse o nosso medo aqui no Brasil, né, do jeito que vinha, com o PT e hoje com outros candidatos também de esquerda, é um risco grande da gente tornar o país muito mais pobre do que já é. Se nós analisarmos o Brasil do século passado, ele crescia uma média de 7,3% ao ano, 7,3% ao ano, PIB. E hoje, nós tratamos aí, com exceção do primeiro governo Lula, a partir do segundo governo Lula, o país só desceu, só perdeu. Né? Então a economia do brasileiro, a economia do Brasil, ela foi perdendo força e ela chegou a ser a 8ª, quase que a 7ª economia do mundo e hoje a 11ª economia do mundo. Paulinho, tem a pergunta aqui do Marcelo, da Praia Grande. Qual é o maior problema que o plano de saúde enfrenta hoje? Ele está falando aqui, é meio longo, né, Marcelo da Praia Grande, um abraço, que como as pessoas estão sem dinheiro, estão migrando do plano de saúde
para o poder público. E o poder público também não aguenta tudo isso, né? E que deve também ter um problema aí com os planos de saúde. Qual é o maior problema que o plano de saúde encontra? A inadimplência, são os custos. Aí o Marcelo fez uma dissertação aqui. Então, mais ou menos isso. Marcelo, boa tarde. É um prazer estar participando conosco aqui. Grande cidade para grande. Mandar um abraço especial para o prefeito Mourão, Cássio Navarro. Marcelo, hoje, o maior problema das operadoras de saúde é você fazer a gestão do custo, é gerenciar custo, é você justamente poder aí ter um trabalho de planejamento estratégico, de controle de sinistralidade, para que não haja um impacto tão grande no momento de uma renovação contratual, onde o reajuste vai fazer com que cause um desequilíbrio no orçamento familiar e a pessoa acabe cancelando o plano de saúde, porque o valor do plano de saúde acaba correspondendo a uma parcela grande do orçamento familiar e às vezes a pessoa tem que trabalhar pela opção. Olha, não dá para manter o plano de saúde, a gente vai ter que cancelar o plano. Mas eu acho que é um desejo muito forte por parte da população hoje. Antigamente o maior desejo era a casa própria, segundo carro e terceiro plano de saúde. Hoje o plano de saúde está em segundo lugar, o carro já ficou para terceiro. E hoje tem muita gente que nem carro quer, hoje acaba tendo a facilidade de outros meios de locomoção que não é mais o veículo. Então, mas o plano de saúde hoje, o nosso problema é justamente isso, é fazer com que a gente tenha uma gestão eficiente, uma gestão de qualidade e que a gente tenha produtos que sejam compatíveis com o orçamento para que a população não fique refém de uma saúde pública ineficiente, de uma saúde pública morosa, de uma saúde pública que a gente vê aí um grande descaso, né? E cada vez que você tem uma diminuição de vidas, uma diminuição de pessoas que migram da saúde suplementar para a saúde pública, o sistema público vai ficando maior, né? E aí dificulta mais ainda a operabilidade e a administração dentro do sistema público de saúde, que eu acho também, viu, Filete, e o Clemente pode... Nós temos um sistema, o SUS, é um grande plano de saúde. É um dos sistemas mais eficientes do mundo, né? Isso foi copiado lá fora de países que deram muito certo, que veio com a Constituição de 88, né, o sistema SUS, antigamente, antes de 88, só tinha direito à saúde pública quem tinha carteira de trabalho registrada, quem não tinha carteira de trabalho registrada não tinha direito à saúde, então houve uma universalização do sistema público de saúde. A teoria é ótima, mas infelizmente ainda a prática, o modelo de gestão, o Estado, às vezes o Estado ele não tem essa capacidade, essa expertise, e é por isso que eu acho, a gente às vezes fala muito com o Clemente, que essa questão de saúde podia ser muito mais bem compartilhadas, parcerias público-privada com a iniciativa privada, com pessoas que já têm mais a expertise de rapidez, de eficiente, com custo menor, né? Então eu acho que, Marcelo, a maior dificuldade hoje é a gente se manter no mercado, controlando o custo e se tornando ainda competitivo com preços que a população tenha condição de comprar. Essa questão da PPP, né? Você vê que todo programa político, de executivo, todo mundo fala PPP, 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 tal, mas depois ninguém faz, né? Porque você pode pegar um horário de uma clínica oftalmológica, de uma clínica médico-veterinária, de uma clínica... no caso veterinário, sábado, domingo, feriado, tem o poder público que atende, mas esses horários aí não tem, às vezes cai um feriado numa quinta, poder público emenda sexta, sábado, domingo, não estamos falando mal do poder público, mas é a realidade, fica 4 dias aí, todo mundo fica atrás de vereador, o vereador não encontra, telefone e tal. E nas campanhas falam da PPP, parceria público-privada. Também você vê, você pode pegar o horário ocioso de uma clínica de imagem, dá o exemplo da Multimagem. Qual o horário ocioso lá? Clemente, não tem, então, mas depois das 8. Não, mas depois das 8, pô, das 8 à meia-noite. Radiologias que estão aí paradas, das 8 à meia-noite, ultrassonografia, tal que poderia ser feito mais barato, um convênio com a prefeitura. Então, por exemplo, de repente lá tem que ficar a ressonância magnética trabalhando de madrugada, né? Pô, por que não ultrassom também? Tá cheio de gente aí para trabalhar, põe ultrassom, põe raio-x, tudo, e funciona, e de repente a Multimagem, outra clínica, está fazendo a parceria, ajudando a prefeitura, está sendo elogiada pelos munícipes, também ajudando a desafogar, e de uma certa maneira com um custo mais barato que manter o funcionário, às vezes, da prefeitura lá, não é isso, Clemente? Certamente, eu acho que o que você falou e o que o Paulo tem tudo a ver. É só a gente entender. Nenhum país do mundo usa OS na saúde. Todo mundo usa PPP. Ou é o governo
que toma conta do todo, ou o governo não toma conta de nada, como nos Estados Unidos, praticamente é toda iniciativa privada, ou então existem parcerias público-privadas, né? que começou a existir, na verdade, nessa área em 1993, lá na Inglaterra. Mas não tem OS, porque é uma coisa muito fácil de entender. Quando você dá, vamos dizer, a OS vai gerir um hospital. Você dá 10 milhões para a OS gerir aquele hospital. Por quê? Porque você acha que o poder público é incompetente para isso, porque ele gasta mais. Mas quando você dá 10 para ela já separa 30% para ela, que é os custos que ela vai ter de gerenciar, né? Ela precisa pagar os funcionários dela, ela precisa ter um ganho também. Então ela vai tirar 30. Então, na verdade, ela não está aplicando 10 milhões, ela está aplicando 7 milhões. Então, se o 10 milhões já era insuficiente, o 7 ainda é mais. Que tem o custo de administração. Claro, aí ela faz o quê? Ela tem dificuldade. Ela começa a empurrar a cirurgia lá para frente. Começa a jogar consulta lá para frente. Por quê? Porque ela também não tem dinheiro suficiente para pagar aqueles custos lá. 10 já era pouco, com o 7 ficou menos ainda, né? Ficou menos ainda. Como é que faz isso aí? Eu vou citar todos os países do mundo, que eu acabei estudando bem isso aí, incluindo a Argentina. Vamos dizer que você precisa de 12 milhões para tocar um determinado hospital. O governo chega para você, ó, eu só te dou 10. Ah, mas não, é 10. E onde eu vou arranjar os outros 2? Vai para o mercado, pega outros planos de saúde, atende outros, atende particular. O que você fizer acima de 12 é o teu lucro. Se você fizer 30, sorte sua. Mas eu só te dou 10. E ainda vai exigir um número mínimo de consultas, de exames, de procedimentos, de cirurgia. Vai exigir. Então, por isso que é muito mais eficaz. Eu sugeri, num dos programas da Consaúde, eu lembro o Paulo estava lá, inclusive, da tribuna, para visitar o hospital do subúrbio lá em Salvador, que é um APPP, né? E eles conseguem tocar muito melhor do que as OSs, e por um custo cerca de 30% abaixo do que custa as OS, né? Eu não tenho nada contra a OS, não. Eu acho que a OS pode participar, inclusive, da PPP. Sem dúvida. Não tira a OS da jogada. Apenas muda o sistema pelo qual a coisa é contratada. A OS pode ser uma PPP? Pode, perfeitamente. Só que ela vai receber uma verba e ela vai ter que buscar o resto do mercado. Da mesma forma que seria a pura PPP, que seria buscar alguém no mercado. Então, não exclui, mas o modo de gestão, o modo de enfocar é diferente. Senão a gente fica um elefante branco que nem está aqui nos estivadores, né? Olha o elefante branco. Você construiu um prédio daquele tamanho, gasta lá 80 milhões de reais e não funciona, é uma maternidade. Então, era melhor ter comprado leito fora, né? É leito de maternidade? Ué, compra da Casa de Saúde, compra do São Lucas, compra da Santa Casa. Beneficência? Então, vai comprar. A beneficência fechada. É imagem, compra da Multimagem, compra de outros. Compra de outros, vai ficar muito mais barato. Ou então faz a PPP. O cara que entra lá fica responsável por todos os custos ali existentes, no limite do que o setor público tem condição de pagar. Bom, então, parabenizando o programa aqui, a Adriane e tal, e o Carlos Alberto está perguntando aqui. Como é meio... Bom, o Pedro Parente fez com a alta do dólar, tirou dinheiro da economia brasileira para alimentar investidores americanos, segundo o Carlos Alberto. E o Fernando Henrique fez o favor de colocar a Petrobras na Bolsa de Wall Street. Pode me explicar isso, Clemente? Bom, eu não sei se o Pedro Parente fez isso, realmente eu não sei, né? Mas eu não acho ruim a Petrobras estar na Bolsa de Nova York, né? Nesse momento ficou ruim porque com essa corrupção toda que ocorreu aí, ela perdeu credibilidade. Era uma empresa que tinha um valor de mercado de 400 bilhões de dólares e hoje vale 80 bilhões de dólares. Então ela perdeu 320 bilhões de dólares por causa do quê? Da corrupção. E ainda tem um item... Ela foi reduzida a 20% do valor, né? 400 bilhões para 80, ela reduziu, ela estava falando 20%, perdeu 80%. Perdeu 80%, por quê? É como você ter um carro de 100 mil e valer 20. Corrupção. Nos Estados Unidos, corrupção é muito grave e ela vai ter que pagar ainda, porque ela está com uma demanda judicial lá ainda e provavelmente ela vai colocar muitos bilhões de dinheiro ainda como indenização para as pessoas
que apostaram na Petrobras. Só o brasileiro que apostou na Petrobras, perdeu dinheiro com a ação, não vai ganhar nada. É só o americano, né? Aqui nós vamos... Quem perdeu dinheiro, perdeu, né? Então é o seguinte, mas é importante sim ela estar na Bolsa de Nova York. Se ela tivesse tudo limpinha, bonitinha, arrumadinha, certamente ela seria hoje uma das maiores empresas do mundo. Porque até então, nessa época, ela estava entre as principais empresas de petróleo do mundo. Ou seja, foi estragado pela corrupção. E agora, quanto ao negócio do Pedro Parente, eu não sei dizer se houve alguma especulação ou não. Mas é comum haver especulação com dólar, é comum. O mercado é especulativo. E eu vou dizer mais, acho que o nosso telespectador talvez não saiba, mas os maiores especuladores de índice futuro na Bolsa e de dólar não são as pessoas, são os bancos. São as tesourarias de bancos. Olha que incrível. É o banco apostando contra o país. E isso, tem algumas empresas também? Tem. No passado, a Aracruz Celulose fez isso, a Votorantim, a Sadia, essas empresas também especularam. A Votorantim perdeu quase R$1 bilhão nessa especulação. Outras empresas ganharam. A única que ganhou mesmo foi a JBS, né? Friboi. E ganhou bem, né? Ele ganhou, porque o Joelis Batista fez o quê? Ele já sabia que ia fazer a denúncia. Quando faz denúncia, cria uma instabilidade no mercado financeiro e o dólar sobe. Aí ele fez o quê? Ele comprou dólar no mercado futuro, jogou a denúncia lá, o dólar subiu, aí ele vendeu. Quer dizer, aí é muito fácil. É muito fácil. Então, mas essas especulações, normalmente elas existem, né? E parece que a coisa absurda, agora estão falando do Paulo Guedes aí, o que é uma loucura, um absurdo. Se ele fez isso, nossa, que inteligente que ele fez. Foi inteligente, porque é o seguinte, você pega um dólar hoje, só para a gente calcular, você pega o dólar hoje, o dólar fechou a 3,16, mas vamos dizer, um dólar está 3,10. Quando ele passa para 3,20, significa 10 centavos apenas, né? Mas se você comprou $1 milhão no mercado futuro, você ganhou R$1 milhão num único dia. E você não roubou, não. Você simplesmente usou as regras de mercado para ganhar esse dinheiro. Usou a regra de mercado, né? Compra, venda, tudo, aposta, tudo. Agora, é claro que tem gente que, se tiver numa situação privilegiada, ele pode ganhar por sacanagem. Aí eu sou contra. Mas se for por visão, ok. Agora é muito fácil. Por exemplo, o Filete é presidente do Banco Central. Ele vai chegar para assim, ó, Paulo e Clemente, eu vou comprar ou eu vou oferecer swap cambial no mercado futuro ou eu vou vender dólar. Você já fica esperto. Nós sabemos já que se você vai oferecer contratos futuros de swap cambial ou você vai vender dólar, o dólar vai cair. Então nós vamos lá na Bolsa de Valores. Vão vender o de vocês, vão esperar para comprar. E vão vender. E você não precisa ter dólar físico. Esse dólar não é físico. Eu vou lá e vender. Essa diferença entre o que estava e o que ficou, eu vou ganhar de dinheiro. Então, isso é uma informação privilegiada, insight. Isso está errado. Agora, quanto ao resto, ganhou dinheiro porque apostou e deu certo? Parabéns. Dona Norma está mandando um abraço para o Paulinho Viazovski, que ela falou que é de Mongaguá, está vendo o programa em São Vicente e que o governo dele foi muito bom, que deveria ser reeleito prefeito, enfim. Está mandando um abraço para você, Dona Norma, de Mongaguá. Obrigado, Dona Norma. A Flaviana de São Vicente está parabenizando o programa, a Nobel Soares também, o Rick Santos, Lupécio Mussi, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Tem a pergunta do Uriel, aqui passar para o Paulinho. Uriel, um abraço para o Uriel Vilas Boas, jornalista, advogado. Quando teremos um Condesb com atuação unitária? O número elevado de partidos sem ideologia definida prejudica o nosso desenvolvimento político? Prejudica, Paulinho? O que você acha? Uriel, olha, eu vou falar uma coisa. Primeiro, agradecer a sua participação e uma pergunta extremamente inteligente, até mesmo porque a gente está vivendo um momento eleitoral que é importante esse processo de reflexão sobre algumas políticas públicas que deveriam ser mais fortes em momentos como esse e ia engrandecer muito o debate. A questão da região metropolitana. Não existe um planejamento estratégico, nem um plano de governo metropolitano, nem em saúde, nem em educação. Se o Estado de São Paulo
foram criadas algumas regiões metropolitanas, né, para que houvesse o desenvolvimento de algumas políticas importantes e até mesmo porque para que houvesse também todo esse planejamento estratégico de você falar, não, aqui vai ficar educação, aqui vai ficar saúde, aqui vai ter um hospital de alta complexidade, aqui vai ter uma universidade pública, mas infelizmente, às vezes a vaidade de alguns gestores, de alguns governantes, faz com que haja um enfraquecimento, né, de um planejamento, de uma política maior, né, uma política de ação diferente. O Condesb foi muito bem idealizado na teoria. A gente achava que essa congregação dos 9 municípios ia dar um fortalecimento importante até em termos de representatividade para que a região metropolitana pudesse angariar, às vezes, investimentos importantes aqui na questão do porto, na questão da construção civil, de infraestrutura, saúde, universidade, e a gente viu que não houve uma união tão expressiva assim dos prefeitos, teve uma questão de vaidade, não, eu quero só na minha cidade, e aí não se discutiu. Então nós temos ainda a questão do VLT, que eu vejo que alguns querem VLP, que é o veículo leve sobre pneus, outros querem um VLT, aí o traçado, o trajeto do VLT, será que foi importante começar primeiro dentro da cidade de Santos, ao invés de unir o litoral sul a um grande polo de desenvolvimento, que é Santos, São Vicente? Então, assim, Oriel, ainda não existe eu acredito, eu sou um grande idealista, eu sou um grande incentivador das políticas públicas metropolitanas. Esse debate metropolitano é muito importante. Eu acho que a gente não vive numa cidade, a gente vive numa região metropolitana. Hoje a pessoa mora em Mongaguá, trabalha em Cubatão, mora na Praia Grande, trabalha em Santos, né? Então essa questão de locomoção, né, é muito importante. E a gente vê que existe ainda uma fragilidade. E uma outra coisa, Clemente, Filete, a gente pode observar, o interior é mais unido nisso. Por que a região de Campinas cresce mais? Por que a região de São José do Rio Preto às vezes acaba mais crescendo? Representatividade, né? Mais representatividade e mais entendimento na elaboração de um projeto comum. Ali não tem aquela vaidade, eu quero tudo para a minha cidade. Aqui não, aqui às vezes as pessoas querem concentrar tudo numa única cidade e acaba fragilizando e tornando o processo muito vulnerável. Manda um abraço para a Dalgisa, psicóloga, que gosta muito do programa. Pergunte ao Paulo da Santa Casa, ao Alcino, um abraço pela participação diária aqui. Pergunte ao Paulinho se a Santa Casa está aceitando o Bradesco Saúde, porque ele falou no programa anterior que estava aceitando. Enfim. Olha, a Santa Casa vem passando por um processo de grande transformação em termos estruturais, em termos administrativos. Eu falo que o Ariovaldo e o Augusto não fizeram um choque de gestão, fizeram um choque de eficiência, de governança corporativa, e eu acredito que, se não está aceitando ainda, estão fazendo um trabalho para que a Irmandade possa ter várias operadoras dentro da capacidade administrativa que a Santa Casa tem, porque é importante atender outras operadoras, né? Além do plano de saúde Santa Casa, atender outras operadoras para que possa aí dar uma pujança melhor na sua receita e, ao mesmo tempo, fazer com que os associados do Bradesco também tenham a opção de estar no maior hospital, sendo atendido no maior hospital da região, que é a Santa Casa. Mandar um abraço para o Ariovaldo, para o Augusto Capô de Casa, João Domingos Neto, Aldo Santos Pinto, para toda a equipe da Santa Casa. O Rodrigo que é... Eu aqui falava em tolerância zero na praia, né? Na época das eleições, que se eu fosse candidato a prefeito, eu falava isso. E o Rodrigo lembrou. Rodrigo, ele quer que eu seja tudo. Meu amigo Rodrigo do Segundo Cartório, tá aí. Quero que você seja vereador na cidade, Filete, com a bandeira de tolerância zero nas praias, sem drogas, sem cães na areia. Já existe a lei municipal, porém ninguém segue. Não tem placas avisando. A Guarda Civil, por se tratar de uma lei municipal, tal. E também quero você presidente do Santos. Meu Deus do céu. Aí é brincadeira, tem que ser 2 filetes aí, não tem jeito, aí não tem jeito. Bom, tem o Alcino tá falando aqui fora, Pérez, calma, Alcino, é só dia de 29. O pessoal tá bravo aqui, que diz que o Alcino tá bravo, diz que o Pérez separou a cidade, que os conselheiros têm razão, tal. Os conselheiros votaram a maioria a favor do impedimento, né? Tá aí, dia 29, o Celso decide essa questão, né? Tem a pergunta do Otoniel, também primeira vez que participa aqui no programa, a gente fica contente que os antigos estão participando e os novos também estão. Clemente, existem candidatos fazendo promessas do tipo, no estágio econômico que o Brasil se encontra, você acha que podem cumprir as promessas? Como o pai Ciro, que disse que tiraria o nome de todo mundo no SPC. É viável tirar o nome de todo mundo? Ele chamou o Ciro Gomes de pai Ciro.
Eu tenho a impressão. Como é que é o nome? Otoniel, obrigado pela pergunta aí. Eleição vale tudo, Clemente? Não, eu acho que não vale tudo. O Paulo já tinha falado isso, que você tem que ser coerente com aquilo que você está falando. Tem uma piada, Clemente? Porque depois, senão, você não consegue entregar aquilo lá. O do Ciro realmente virou piada, eu acho que é isso que ele está se felindo, pai Ciro, porque desse negócio de tirar o cara do SPC. É claro que foi uma jogada marqueteira do Ciro, marqueteira, porque isso é impossível fazer, né? E eu quero até explicar para o nosso telespectador como é que é... O que passou na cabeça dele, né? O que passou na cabeça dele. Porque disse que teve o cara que disse que tem uma piada aqui na internet, que o cara foi num prostíbulo e contratou 3 mulheres, um velhinho de 80 anos. Aí ele saiu de lá e falou, quem vai pagar quanto é o Ciro, porque eu vou pagar no cartão. Uma piada na internet. Não, tá uma piada. As pessoas que são mais esclarecidas entendem que esse negócio do Ciro foi puramente eleitoreiro, né? Não tem como. O que acontece? Mas, na verdade, vai beneficiar os bancos privados. Ele que fala tanto dos bancos privados, que é ruim, porque o que ele passou na cabeça dele? Como é que funciona isso? Ele compraria a dívida do banco privado. Então, você deve lá 10 mil, ele vai chegar através do Banco do Brasil ou da Caixa e vai lá e paga a sua dívida de 10 mil, paga a minha de 5, paga a do Paulo de 30. Ou seja, esses bancos vão ficar muito felizes, porque eles tinham dificuldade de receber, mas já receberam o dinheiro. Então, essa dívida ficou para o Banco do Brasil e para a Caixa, né? Eu não sei em qual... governo. Ou ele vai ficar com os dois, ou ele vai centralizar no banco. Negociar essa dívida ou vai pagar integral? Não, ele paga integral. Eu pago 50%. O que seja. Mas os juros é muito alto também, né? Não, ele vai pagar. Aí, ele vai ficar com essa dívida. O que ele vai fazer com o cara? Ele vai alongar o perfil da dívida. Então, se o cara ia pagar em 30 meses, vamos dizer, eu dou 100 meses para você pagar. Com juros mais baixinho e tal. Mais baixinho e tal. Agora, aí vem a pergunta. Muitos dessas pessoas estão desempregadas. Como é que ele vai pagar? Muitos estão subempregados. O dinheiro não é suficiente para custear as despesas pessoais da casa, da família e mais isso. E o terceiro, e os malandros que não pagam de propósito? Né? Que parece que é incomum. Quer dizer, você vai comprar uma dívida para o Estado, né? Não, tem malandro. Eu vou até citar que tem malandro mesmo, porque tem um primo meu, eu não vou falar o nome dele, mas falou outro dia... Ele tem 3 televisões e ia comprar uma 4ª televisão, mas não ganha muito. E eu falei, pô, escuta, fulano, você não precisa de uma televisão, usa isso para uma outra coisa. Por que você vai comprar uma 4ª televisão que você não precisa? Ele falou, dane-se, se eu não puder pagar, não paga e ponto. Olha que o Clemente tem de economia, poder o primo quer comprar 5 Não, eu tô falando porque é real. E assim tem muita gente que vai comprar e não vai pagar de propósito. E aí, como é que o pai Ciro vai fazer para pagar? Ele vai usar o dinheiro dos nossos impostos para cobrir o rombo do banco. Falar do pai Ciro, tá o Creginaldo, aí o filho do Augusto Capô de Casa chegou aí. Ó o Creginaldo, dá uma tchauzinha aqui, Creginaldo. O Creginaldo tá rindo. Em 2014, 2015, 2016, ele não ria muito. Agora, 2017, 2018, começou a rir, Paulo. Eu acho que o Augusto aumentou o salário dele. Tá rindo à toa o Creginaldo, né? Grande Creginaldo. Creginaldo. Bom, Paulinho, grande satisfação ter você no programa. Vê se você consegue mais um tempo na agenda aí nos telefones, na Santa Casa, para você vir aqui, né? Desejamos que Mongaguá seja uma eleição tranquila e que vença o melhor candidato para que a cidade volte a sorrir, né? E tem a dona Norma aqui que você tem que mandar um abraço para ela, que ela elogiou o teu governo lá e tal. Dona Norma é suspeita, é minha amiga. Um beijão, Dona Norma, fique com Deus. Obrigado, Filete, obrigado, Clemente, obrigado a todos vocês que estiveram assistindo o programa. Uma semana de muita luz para todos nós. Uma excelente segunda-feira a todos. Obrigado, Clemente. Obrigado, Paulinho. Obrigado a você que participou. Até terça, se Deus quiser. E continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.